Shalom Haverim, Shalom Lehulam, Shalom Ahim, Shalom amigos, Shalom para todos, Shalom irmãos. Muito bem, nós iremos hoje fazer aqui a quarta parte dessas, shiurim, dessas aulas em relação ao Tameh Habikra, assentos nas escrituras, no Tanakh, de Bereshit a Malachi. Aí fizemos, a introdução a respeito a assentos maçoréticos, fizemos, a família 1, que é o Siluco e o Atna, fizemos a semana passada a família 2, e hoje iremos fazer a família 3 desses assentos em hebraico, pessoal. Assunto interessante, não é tão fácil de entender, mas tem que ler, tem que estudar, como qualquer língua, a regra gramatical não é fácil, mas estamos aí, pessoal. Então, vamos lá. Muito bem, assentos hebraico, parte 4. Como eu disse, introdução, primeira família, segunda família, e hoje, a terceira família vai dar a quarta parte, mas a família estamos na terceira, pessoal, tá bom? Família em hebraico é mishpacha. Mishpacha é família. Mishpachat David está no construto, então é Mishpachat, família de Davi. Está no construto, então é Mishpachat. Então, a família 3, tá? A família 1 trabalhou com 2 pessoas, 2 membros na família. A família 2 trabalhou com 4 membros, naquela família. Já hoje, a família 3, ela tem 5 pessoas, tá vendo? 5 membros, que é o Refiá, Zarká, Pastá, Yetiv e o Tevish. Então, 1, 2, 3, 4, 5, pessoal. Muito bem. Olha, o Reviá, ele encabeça essa hierarquia de Melachim, de reis. Então, o Reviá, ele é um rei muito importante nessa hierarquia. Ele é um rei que ele divide o Zakef, que é isso aqui, do Segoltá, e até do Tifá. Uma coisa interessante, pessoal, olha, alguns sinais, algumas tônicas em hebraico, na língua hebraica, vai em cima da consoante ou embaixo. Quando você vê assim, ó, um C, um C, um C, aqui tem um B, um C, um B, um B. Isso quer dizer, quando tiver um C, é porque vão em cima das consoantes, tá bom? Essas tônicas. Quando você vê um B, é porque essas tônicas vai embaixo, como está aqui, ó, da consoante. Aqui eu tenho em cima, embaixo e em cima, tá bom, pessoal? Então, aqui nos desenhos está com um C em azul ou um B, tá bom, pessoal? Então, veja, o Reviá, ele divide, ele é um rei importante, ele divide a unidade entre o Zakef e o Segoltá, ou até mesmo o Tifá. Então, eu tenho aqui um texto, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, o Zakef, e aí eu vou ter o Segoltá. Então, o que ele faz? Ele faz a divisão. Ele faz a divisão entre, tá vendo? Olha, divide Zakef e Segoltá. Então, nessa unidade do verso, ele divide essa unidade entre esses 2 grandes reis, que é o Zakef, que vai em cima, tá aqui, ó, em cima, 2 pontinhos aqui, tá bom? Em vertical, e o Segoltá, que é isso aqui, ó, na última consoante, que ele é pós-positivo. Então, ele é um rei muito importante, nessa família 3, o Reviá. E ele tem 2 servos, pessoal. Tem 2 servos, que tudo isso aqui são reis, ó. Isso aqui, onde você vê que com esse O, e com uma, um por dentro, é o Pastá, é como se fosse o artigo, o Reviá, tá? O Zarká, o Pastá, o Yetiv e o Tevir. Então, isso aqui são reis. Já, quando você vê aqui, ó, servo, servo, servo,
Servo, servo, são outros, né, sinais, mas são servos, tá bom? Não são reis. São 9 servos e 18 reis, somando 27 assentos, né, nos livros de prosa em hebraico. Nos poéticos, depois iremos continuar lá para frente, tá bom, pessoal? Então, veja, ele tem o refiá, ele tem três servos. 2 muná, que vai embaixo da consoante, e um dargá, que parece um S, né, em português, né, um dargá. Vão todos embaixo, tá bom? Então ele tem 2 servos. E ele é importante que ele divide essa unidade do verso entre Zaquef e Segoltá. O Zarká, que é o segundo membro desta família 3, também é um acento muito importante, pessoal. Também é pós-positivo, tá bom? Sempre antes do Segoltá e depois do Reviá. Tá? Ele é o maior divisor, havendo Segoltá e Reviá. E trabalha com 4 servos. Tem 4 servos que, né, ele serve aqui o Zarká, que é o Muná, B, embaixo da consoante, o Aslá, isso aqui, ó, que parece, né, um Tifá, parece o Tifá, mas só que o Tifá é rei, aqui o Aslá é servo, e o Tifá vai embaixo e o Aslá vai em cima da consoante, e ele tem também o Merehá, que vai embaixo também, e o Telixá Ketaná. Todos são pós-positivo. Pós-positivo, tá vendo? Olha, esse aqui também é pós-positivo, tá bom? Tudo isso aqui, esse aqui também, tá bom? Ele é né, é um servo. Então, o que é pós-positivo? Quando vai assim, ó, na última consoante daquela palavra. Olha aqui, ó. Vaietsu. Vaietsu, kol bnei Israel. E saíram todos os filhos de Israel. Olha aqui, ó, o Zarká. Ele está na última consoante, certo? Por quê? Porque ele é um acento pós-positivo. É na última consoante da palavra. Esse aqui, o Muná, não, porque ele está aqui, ó, debaixo do Nune, e não debaixo do Iude. Então, ele não é pós-positivo. Já aqui, ó, Israel, eu tenho o que? O Segoltá. Então, como eu disse, olha, tá vendo? O Zarká sempre antecede o Segoltá. Então, tá aqui, ó, o Zarká, ele pode vir nesta palavra antes do Segoltá, ou até na outra palavra, como é o caso aqui. Então, e são acentos pós-positivos, tanto, né, o Zarká, quanto o Segoltá, quanto o Pastar, quanto o Telixá, ó, são pós-positivos. O que isso quer dizer? Que vai na última consoante, em cima da última consoante de uma palavra em hebraico, pessoal, tá bom? Então, esse Zarká, sempre antes do Segoltá e depois, né, do Reviá. Então, vem um Reviá antes dele, que também é um rei forte, também em cima, ó, em cima da consoante, só que pode ser em qualquer letra do meio, nunca no final e nem no começo, tá bom? Então, esse aqui, ó, tá vendo, ó, é um Reviá. Então, aí vem depois, ele pode vir aqui, ó, o Zarká e depois o Segoltá. Então, ele divide a unidade, tá bom? Né? Divide a unidade entre Segoltá e Reviá, tá bom? O maior divisor, né, havendo Segoltá e Reviá. E tem 4 servos, como eu acabei de falar, que é o Muná, Aslá, Merehá, Telixá, Ketaná. Tá bom? Eu tenho aqui o terceiro membro, que é o Pastar, pessoal. O Pastar é o terceiro membro desta família 3. Vai em cima também, ó. É pós-positivo. Ele pode aparecer entre, ó, esse aqui, ó. Só que vai em cima de uma palavra, tá bom? Ele pode aparecer, tá? Entre aqui o Zaquef, que é o 2 pontos, né, em cima da palavra também em cima, tá bom? Em vertical e também Reviá, que vai em cima também. Então, eu vou ter uma palavra que eu posso ter aqui na parte, palavra de trás, o Reviá. Aqui eu vou ter uma palavra que vai ter o Pastar, tá bom? Na última consoante. E na frente eu vou ter uma palavra que vai estar o Zaquef. E ele pode, o Pastar, como um rei forte também, ter até 6 servos, tá bom, pessoal? Isso é o
pastá, terceiro membro da família, né, dessa família de acento. Aí eu tenho aqui, ó, o quarto membro dessa família, que é o ietive. É esse sinal aqui, ó, tipo uma flechinha, tá bom? Asa esquerda. Ele é prepositivo, enquanto que esses aqui, ó, que eu disse que são pós-positivo, vai na última consoante da palavra. Esse aqui, pessoal, o ietive, ele é um sinal, tá? Pré-positivo. Por quê? Ele vai aqui, ó, antes da primeira consoante. Ele vai embaixo, tá bom? Ele vai embaixo, antes da primeira consoante. Então, ele é um rei forte e pré-positivo. Logo após que você vê esse sinal em uma palavra hebraica, pode ser no começo do versículo ou no meio do versículo, você pode encontrar ele no começo da palavra, tá bom? Aí, quando essa palavra finda, você vai encontrar isso aqui, ó, um pastá. Então, pode ver, ó, logo após esse ietive, você vai encontrar um outro sinal numa palavra que é o pastá, que vai em cima da palavra e é pós-positivo. Tem palavras que você vai encontrar dois pastá, tá bom? Às vezes um no fim da palavra, que é isso aqui, ó, pós-positivo, e outro no meio. O do meio é que é a tônica, pessoal, tá bom? Isso é uma regra gramatical do hebraico. A tônica, sabe, é sempre na consoante do meio, não na última, tá bom? Ou seja, então, este quarto rei, né, por ser pré-positivo, ele não tem servos, claro. Se ele, tá bom, é o primeiro rei de uma palavra em hebraico, aqui para trás, não tem servos. De jeito nenhum, porque ele é a tônica da primeira palavra e é prepositivo, então ele não tem ninguém para servir ele. Tá bom? Então, esse ietive, ele não tem servos. O interessante é que ele é rei, mas você vai encontrar nos servos, que é chamado de marpá, um servo que o desenho é o mesmo. É como aqui, ó, o pastá que vai em cima, que também é rei, e o tifá que vai embaixo, que também é rei. Então, os dois têm o mesmo, né, sistema aqui, ó, em diagonal, às direita, tá bom? Como também eu vou ter um outro sinal aqui, ó, que é o aslá, é o mesmo desenho do pastá, só que esse aqui é servo. Esse vai em cima como servo e esse vai em cima como rei, o pastá. Então é evidente que eu tenho também o ietive, tá? Eu vou ter um outro sinal na Bíblia hebraica que é igualzinho a ele, só que ele não é prepositivo. Ele vai sempre no meio de uma palavra, nunca no começo. Se for no começo, é um rei. É a forma de você distinguir o que é um rei e o que é um servo num texto hebraico. Se for esse aqui e for no começo da palavra, tiver ele aqui, ó, antes de começar a consoante, vai estar ele é um rei. Mas se ele tiver aqui esse sinal ou aqui, é porque ele é um servo, tá bom? Então, ele é, né, um marpá. Ele é um marpá e não um ietive. Ele é um servo e não um rei, pessoal. Então, ele não tem servo porque ele inicia antes, né, da palavra começar, esse sinal. Aí eu tenho aqui, pessoal, o último membro da família, o último membro é o tevir. É um sinal aqui, ó, em diagonal, né, à direita, e tem um pontinho aqui, ó, à esquerda. Tá bom? Ele também é embaixo das consoantes. Ele divide a unidade de um verso que finaliza com tifá, ou até com reviar, tá? Ou seja, esse aqui, ele é um divisor de unidade. Pode ser antes da metade do versículo ou depois da metade do versículo, na frente dele, tendo um tifá, tá bom? Ele é um rei, o tevir, que auxilia o rei Tifá. O rei Tifá pode, né, ele pode auxiliar o rei Atna. O rei Atna, né, é o divisor principal, tá? Ele vai ter depois um servo que é Muná. Depois o Muná vai ter, né, em seguida, às vezes um Tifá e até mesmo Merehá, que é o servo do Siluco, que é ponto final. Mas quando você vê esse sinal, ele divide, né, antes do Tifá, um verso. Pode ser a metade, né, anterior ou a metade do verso posterior, depois do Atna,
ele é o sinal, que ele é um divisor, né, diversos, sempre tendo na frente esse sinal tifá, tá? Ou até mesmo, né, quando divide com reviar, ele aparece na palavra que precede o tifá, tá bom? Então eu posso ter aqui, olha, eu posso ter, né, no caso, esse ietive, ele finaliza com tifá. Mas se dividir com reviar, tá bom? For reviar, ele vai aparecer o reviar que divide. Aí aqui eu vou ter o tifá, que é a palavra, né? Ele aparece na palavra que antecede o tifá. Então eu vou ter o ietive, aliás, vou ter o tevir, que é isso aqui. Depois eu vou ter o tifá, depois eu vou ter o divisor, que é o reviar, pessoal. É meio complexo, mas se você estudar, a gente consegue aprender, pessoal. E eles podem ter até 4 servos, que é o dargá, que é esse e esse aqui, ó, embaixo da consoante, o aslá, que é um servo que vai em cima da consoante, e o telixá ketaná, tá bom? Que é um servo pós-positivo que vai em cima de uma consoante, pessoal. Isso você vai encontrar bem assim mastigado também no livro do doutor, né, PhD em hebraico, que fez a tradução do hebraico para o português interlinear. O doutor Edson Faria Francisco, né, PhD em hebraico, grande professor. Lá você vai encontrar em gramática do Antigo Testamento, né, gramática hebraica, tá, de manual da Bíblia hebraica, você vai encontrar essas explicações, pessoal. É isso aí. O Lehitra outra.